Mapas e Memórias, episódio 5. Sob o céu de gelo. Povos do Ártico. Coloca o gorro. Aperta o casaco. O frio, às vezes, é tão frio que dói. O ar gelado entra ao respirar e gela até a alma. Um frio tão intenso que enrijece não só os dedos, mas o corpo inteiro. O caminhar fica lento, a respiração devagar, o pensamento pausado. O frio entra na mente, e não são todos os que conseguem aguentar. Mas alguns conseguem. Muitos, na verdade. Aqueles que no frio nasceram e nas terras gélidas passaram toda a vida. Aqueles que descendem dos que vieram antes, e que também haviam entendido a vida no gélido Alasca, ou nas ilhas de Nunavut. Os Inuit, os Inupiat, os Aleutas, povos que entenderam de verdade o inverno e o Ártico. Meu nome é Matheus Mendes, acadêmico de Geografia, podcaster, pesquisador e contador de histórias amador. E esse é o Mapas e Memórias. Hoje, descreveremos os povos indígenas do Ártico norte-americano. Tentaremos entender suas histórias, seus cotidianos, suas cosmovisões e suas culturas. Das terras de Kalaallit Nunaat, o arquipélago branco da Groenlândia, passando por Nunavut e Yukon, e terminando no Alasca e nas Ilhas Aleutas. Tentaremos entender como essas pessoas ali existem, como se relacionam com o espaço e com outras culturas, e como ainda resistem, e existem, nos dias de hoje. Como viver num lugar onde o frio nunca vai embora? Essa é a história que vamos contar hoje. O Ártico da América do Norte não é vazio. É vasto, sim. Difícil também, mas vazio nunca. Da Groenlândia, Kalaallit Nunaat, a terra dos groenlandeses, às Ilhas Aleutas no Alasca, passando por Nunavut, Yukon e os arquipélagos que se perdem no mar. Cada enseada, cada geleira, cada tundra guarda pegadas. Pegadas de quem aprendeu a sobreviver, onde o frio dura mais que a memória de um inverno. Muito antes das fronteiras que hoje aparecem nos mapas políticos, já havia mapas invisíveis, trilhas de caribu, passagens seguras entre blocos de gelo, enseadas onde as baleias costumavam aparecer na primavera. Esses eram os mapas que contavam. Não estavam em papel. Estavam nas histórias, nos cantos, na memória de cada passo sobre a neve. As tradições orais falam dos Tunit, também conhecidos como Dorset pela arqueologia, povos que viveram nessas terras antes dos Inuit. Nas histórias, eram gigantes fortes, caçadores silenciosos. Para alguns Inuit, os Tunit sabiam lidar com o osso e a pedra como ninguém. Para outros, eram vizinhos tímidos, que preferiam evitar confronto. Por volta do ano 1000, outra cultura se expandiu a partir do Alasca, a cultura Thule. Navegadores e inventores de tecnologias de gelo e mar. Trouxeram consigo o caiaque ágil feito de madeira e pele, o umiak, canoa maior que levava famílias inteiras, o kamutik, trenó robusto puxado por cães, o iglu, abrigos de neve erguidos com precisão geométrica, e a chama do kulik, a lamparina de óleo de foca, que aquecia, iluminava e cozinhava. Imagine só, um caçador Thule ajeita o trenó. O gelo estala sob seus pés. Ele observa a sombra de uma fenda. Por aqui não, pensa. O vento sopra em rajadas e ele decide contornar. Aprendeu com um avô que o gelo fala, e quem não escuta, não volta. Desses Thule descendem os Inuit, que hoje habitam do Alasca até a Groenlândia. Povos que herdaram técnicas e histórias, e que continuaram a moldar a vida a partir do frio. Mas a história do Ártico não foi feita só de continuidades. Houve encontros inesperados. As sagas nórdicas da Groenlândia falam de homens em barcos baixos, velozes, passando ao longe. Caçadores locais que olhavam de volta com a mesma desconfiança. Trocas rápidas, pequenos conflitos, lembranças guardadas em pergaminho e memória.
Séculos depois, chegaram os russos às Ilhas Aleutas. Vieram atrás das valiosas peles de lontra marinha. Foram brutais, exploraram aldeias, deslocaram famílias inteiras, forçaram os aleutas a caçar em excesso. A população despencou, e junto dela, tradições inteiras foram ameaçadas. No Canadá, as grandes companhias de comércio, como a Hudson's Bay, empurraram aldeias para dentro de esquemas de troca desigual. Peles em troca de produtos industrializados, e no século XX, governos forçaram comunidades a se mudar. Levaram famílias para regiões ainda mais ao norte, em relocações oficiais, apenas para marcar presença no mapa. A promessa era de assistência, a realidade muitas vezes foi fome e frio. Uma família de Nunavut recebe ordem de embarcar. Os cães são colocados no navio. A comunidade se despede às pressas. Dias depois, chegam a um lugar sem abrigo natural, onde o inverno é ainda mais severo. É por vocês, diziam as autoridades, mas quem ouvia sabia que era pelo mapa, não pelo povo. Mesmo diante de tudo isso, a tecnologia do frio continuou sendo a maior prova de engenho humano. O ulu, faca curva usada pelas mulheres, cortando pele com precisão. O iglu, que parece frágil, mas resiste ao vento como muralha. O kamutik, trenó que desliza sobre gelo e neve. Tudo feito com materiais do entorno. Osso, pele, neve, madeira trazida pelo mar. E há achados que revelam a vida cotidiana de séculos atrás. Em 1972, arqueólogos encontraram em Qilakitsoq, na Groenlândia, as múmias de mulheres e crianças perfeitamente preservadas pelo frio. As roupas costuradas com cuidado, os rostos tatuados discretamente. A prova de que mesmo na morte havia dignidade, técnica e afeto. O Ártico, que muitos viam como deserto, guarda memórias de vida intensa. A história do Ártico é também a história da resistência. Governos, missionários e companhias comerciais tentaram impor outras formas de viver, mas as aldeias continuaram caçando, pescando e transmitindo histórias. Porque sem memória, sem partilha, ninguém sobrevive no frio. O território do Ártico não é um deserto branco, é um arquivo vivo. Nele estão as memórias dos Tunit, as rotas Thule, as marcas dos caçadores, o rastro das renas. É também um manual de sobrevivência. Cada estalo do gelo, cada sombra na neve, cada silêncio tem sentido. O dia no Ártico não começa pela luz, começa pelo som. Um estalo do gelo, um cão de trenó que se espreguiça, uma panela que respira no fogo. As rotinas aqui mudam com a estação. No verão, o ritmo é pressa. A aproveitar a abundância breve. É tempo de secar peixe em armações de madeira, defumar carne de caribu, recolher bagas vermelhas antes que o vento as leve. É tempo de viajar em Umiak com a família inteira, remando até ilhas de caça. No inverno, a aldeia se fecha. Visitas são calculadas. O gelo é abrigo e barreira ao mesmo tempo. É no inverno que a comunidade se reúne no Kadik, a casa grande de neve para celebrações, onde histórias correm de ouvido em ouvido sem precisar de voz alta. A Nana ajeita o amalte, o casaco com bolsa nas costas onde o bebê dorme protegido contra o vento. A chama do kulik, a lamparina de óleo de foca, segura o frio no lugar enquanto ela afia o ulu, faca curva que corta carne e pele com delicadeza. Hoje é dia de cortar muktuk, pele e gordura de baleia. Cada pedaço é energia para o inverno. Cada gesto é uma lembrança do mar. O mais velho da casa limpa seus igak, óculos de neve feitos de osso, com fendas que evitam a cegueira branca. E o garoto mais novo ensaia nós de couro para o kamutik, o trenó. Não são tarefas separadas. É uma sinfonia de gestos que amarra a aldeia. No Alasca, entre os Inupiat, a caça à baleia da Groenlândia ainda marca o calendário. Quando o animal cai, não é só carne, é festa, é redistribuição. O Nalukatak celebra a partilha com comida, canto e o famoso blanket toss,
O salto no cobertor trançado que lança jovens ao ar como se fossem aves. Ali, ninguém come sozinho. No sudoeste do Alasca, os Yupik guardavam o Kasdik como casa comunitária. Era escola, era templo, era teatro. Ali se dançava o Yurak, com máscaras de madeira e pele que contavam histórias do mar, dos animais, do vento. Era também ali que se aprendia a caçar e a construir, sempre em roda, sempre no coletivo. Nas ilhas Aleutas, os Unangan costuravam kamleika, parcas de chuva feitas de intestino de foca. A água escorre por fora, o calor fica dentro. Navegavam com caiaques afiados como flechas. Do outro lado, na Groenlândia, os Inuit erguiam abrigos de neve com tanta precisão que um iglu podia segurar mais calor que uma casa mal construída no sul. A cozinha é abrigo e laboratório. Entre os Inuit, prepara-se akutak, a mistura de gordura e frutas, que alguns chamam de sorvete do Ártico. Peixes são secos até ficarem leves como papel. Carne de caribu é fermentada. No inverno, cada pedaço guardado é vida futura. Arte e cotidiano caminham juntos. Os entalhes em osso cabem na palma da mão, mas carregam baleias inteiras em miniatura. O caiaque em miniatura ensina equilíbrio às crianças. As tatuagens faciais discretas, hoje retomadas por mulheres jovens, carregam marcas de linhagem e orgulho. Kala, adolescente, monta e desmonta um caiaque no quintal. O tio observa e corrige. Esse nó não conversa com a água. Ele refaz. Agora escuta. O aprendizado aqui é sonoro. É saber o ruído certo da corda, o estalo certo do gelo. A educação não é aula formal. É gesto repetido. É nome herdado do avô, junto com uma risada e uma memória. É mapa contado em história, e história contada como aviso. Religião do cotidiano, chame de respeito. Não se desperdiça animal. Não se joga fora os ossos. Alguns lugares pedem silêncio, outros pedem canto. Mulheres seguram a chama do kulik, preparam pele, caçam também. Homens caçam baleia, mas também cozinham. No Ártico, quem sabe fazer, faz. O trabalho é o que mantém a vida de pé. Rasgar pele, secar peixe, consertar trenó, levantar tenda, buscar água, vigiar criança. Nada é pequeno demais. Nada é feito sozinho. 2, 3, 4 sempre fazem melhor. E há também espaço para o novo. Motos de neve lado a lado com trenós de cães. GPS junto do conhecimento oral. Rádio e WhatsApp no mesmo dia. Não é contradição, é pragmatismo. O que ajuda, fica. Fim de tarde. Uma avó entoa o katayak, canto gutural com a neta. Entre risos e pausas, o som imita a respiração de foca. Ao lado, um jovem mostra no celular um vídeo do Nalu Katak, de outra aldeia. A tela ilumina o rosto vermelho de frio. 2 mundos na mesma sala. Nenhuma contradição. As casas também falam. O iglu é a técnica. O karmak de turfa respira no verão. O yaranga siberiano e o lavu sami seguem as renas. E ao lado de tendas sazonais, casas de madeira com aquecimento, escolas e internet. Cidade e campo no mesmo endereço. No fim, cotidiano é memória. É a avó que puxa a história de Sedna, Senhora do Mar, para lembrar que ossos devem voltar à água. É o conto do corvo que engana caçadores. É a lição que parece mito, mas é regra prática. O avô pede silêncio. O vento muda de boca, assobia por uma fresta. Isso é gelo pedindo distância, diz. Eles movem o trenó alguns metros para trás. Superstição? Não. Engenharia escutada. No Ártico, não existe tradição contra modernidade. Existe só o que funciona. Se o cão avisa primeiro que o GPS, confia-se no cão. Se o satélite ajuda, usa-se o satélite. Se o inverno chega mais cedo, ajusta-se o calendário. Cotidiano aqui é plano de contingência permanente. E também alegria. O café é quente, o peixe que seca bonito, o bebê que ri no amalte. A língua também é abrigo.
No Ártico, ela guarda calor. Palavras como casacos costuradas para proteger do frio. As línguas Inuit, Inupiat, Yupik e Aleut formam a família Esquimó-Aleut. Elas correm da Groenlândia no leste até as ilhas Aleutas no extremo oeste. Cada variação tem sotaque, som e ritmo próprio. Na Groenlândia, fala-se o Kalaallisut. No Canadá, o Inuktitut e o Inuinnaqtun. No Alasca, o Inupiaq e o Central Alaskan Yupik. Nas ilhas, o Unangantunu, língua dos Aleutas. Todas compartilham um segredo. Não juntam palavras lado a lado, como fazemos no português. Elas constroem palavras longas que já são frases. São línguas polissintéticas. Em Inuktitut, Kanimayuk quer dizer está nevando agora. Uma só palavra, que carrega verbo, tempo e sujeito. Se quisermos dizer parece que está nevando, há um sufixo específico para marcar a dúvida. Em vez de vírgula ou conjunção, é o sufixo, que diz se você viu, ouviu ou apenas acredita. Um menino chega correndo e fala uma palavra longa, quase cantada. Na tradução, vira uma frase inteira. Vi uma foca na Polínia ao norte, parece que estava sozinha. A mãe entende cada detalhe, o lugar, a dúvida, a ação, tudo em um só fôlego. No Canadá Ártico, muitas comunidades escrevem em silábicos, sistema inventado no século XIX, adaptado ao som das línguas locais. Na Groenlândia, a escrita é latina, sem silábicos, mas o som continua marcado pelo frio. Em todas essas línguas, a natureza é vocabulário. Kanik é neve que cai. Aput é neve acumulada no chão. Siku é gelo no mar. Sermek é geleira. Os Yupik do Alasca falam de Elan-Yua, o dono do universo, e essa palavra junta céu, vento e espírito. Uma professora escreve no quadro. A turma repete em coro, Inuktitut. Hoje vamos aprender Sila, ela diz. Não é só tempo de relógio, é clima, é mundo, é o ar que respira. As crianças olham pela janela, o vento sopra, e parece que o próprio vento confirma a lição. As línguas do Ártico também são resistência. Durante décadas, crianças foram levadas a internatos, proibidas de falar Inuktitut, Inupiaq ou Yupik. Muitos voltaram envergonhados de suas próprias palavras, mas não calaram. Hoje, há rádios bilíngues, jornais, programas de rap em Inuktitut, Joik-Sami circulando em festivais, aplicativos de celular com teclado em silábicos. Na Groenlândia, o Kalaallisut é língua oficial. Em Nunavut, o Inuktitut divide espaço com inglês e francês. No Alasca, escolas locais oferecem ensino bilíngue. Um jovem grava um áudio pro avô. Gitu, obrigado. A avó responde com um canto curto, meio riso, meio joik. Ele salva o áudio e transforma em toque de celular. Quando o telefone toca, é a voz dela que atende primeiro. Cada nome de lugar é também língua no chão. Iqaluit significa lugar de peixes. Qinghait, montanhas altas. No Alasca, Utqiagvik quer dizer lugar onde se coleta raiz comestível. Esses nomes voltaram às placas, substituindo versões coloniais. Não é detalhe, é devolver à terra as palavras de quem já vivia nela. A música também ensina idioma. O Katayak, canto gutural das mulheres Inuit, é jogo de respiração e ritmo. Parece brincadeira, mas é treino de pulmão e memória. Duas meninas brincam de Katayak. O som entra e sai como respiração de foca. De repente, uma perde o fôlego e ri. A outra ri também. O jogo acabou, mas a língua ficou. Esses idiomas guardam uma sabedoria prática. Marcar certeza e dúvida. Marcar direção. Marcar tempo de clima. São sistemas de comunicação feitos para sobreviver num mundo de incerteza. Quando o tempo pode mudar em minutos, é útil ter um sufixo só para dizer, ouvi dizer, ou vi com meus olhos. No rádio comunitário, uma voz anuncia, parece que o gelo abriu ao sul. Um caçador responde, eu vi com meus olhos. A diferença não é detalhe, uma aldeia inteira decide a rota com base no sufixo certo. As línguas do Ártico são, no fim das contas,
um modo de andar no branco sem se perder. São casacos costurados de som. São bússolas invisíveis. São também um presente que volta. Cada vez que uma criança aprende a escrever em silábicos, cada vez que uma música nova sai em Inuktitut, cada vez que um nome indígena volta para o mapa, o idioma respira de novo. No Ártico, o mundo não é mudo. Cada pedra, cada animal, cada pedaço de gelo tem dono, espírito, pessoa. As histórias não descrevem apenas o ambiente, elas regulam a convivência. São mapas de ética, manuais de sobrevivência, contratos de reciprocidade. Entre os Inuit, fala-se de Sila, o ar, o clima, o universo. Sila é presença invisível que manda no tempo e na vida. É também a palavra para tempo atmosférico e espírito. Respirar é entrar em Sila. Um caçador se levanta antes do sol. Ele olha o horizonte, nuvens baixas, neve fina. Hoje Sila está calmo, diz. Não é previsão do tempo, é constatação de convivência. Ele não sai contra Sila, mas com Sila. Na costa, os Inuit também lembram de Sedna, a Senhora dos Mares. A história varia. Em algumas aldeias, Sedna era jovem levada à força por um pássaro disfarçado de marido. Em outras, filha que caiu no mar quando o pai, com medo, cortou seus dedos para salvá-la de uma tempestade. Dos dedos nasceram as focas, as baleias, os peixes. Ela vive no fundo do oceano, cabelos sempre embaraçados de sal. Quando está zangada, prende os animais. Quando alguém erra rituais, quebra tabus, desperdiça carne, Sedna se ofende. Para apaziguá-la, xamãs descem em transe até as profundezas e penteiam seus cabelos, pedindo perdão. Há outras figuras. Os Kalupiluit, seres marinhos com pele esverdeada, capuzes de algas, que puxam crianças desobedientes para dentro da água. A história não é só medo, é regra prática para manter crianças longe do gelo fino. As luzes do céu também ganham voz. Para uns, a aurora boreal é jogo de bola dos mortos com um crânio de morsa. Para outros, são espíritos brincando. Assobiar para as luzes pode ser perigoso. Elas descem e levam. Uma menina subia para o céu dançante. A avó segura seu braço. Não chama quem você não conhece. A aurora dá um passo em direção à aldeia. Silêncio. Depois recua. A menina nunca esquece. Na Sibéria e no Alasca, os Yupik falam de Elan Yua, o dono do universo. Uma entidade ampla, quase impessoal, mas sempre presente. Caçar exige cuidado com ossos. Devem ser devolvidos ao mar ou enterrados com respeito. É esse gesto que garante o retorno do animal. Os Aleutas, por sua vez, lembram do corvo, figura criadora e trapaceira ao mesmo tempo. Ora sábio, ora cômico, ele molda os mundos, abre rios, engana vizinhos. É enganado pelo mar. Com o corvo, aprende-se que não há fronteira rígida entre erro e acerto. Há jogo, transformação, riso. Entre os Inupiat do Alasca, a cosmologia aparece também no Nalukatak. Não é apenas festa, é ritual de agradecimento pela baleia. O blanket toss, o salto no cobertor, leva jovens ao ar como se fossem mensageiros. Ali, comunidade, animal e espírito se encontram. Um jovem voa pelo ar no blanket toss. Ao cair, ri e olha para cima. Diz baixinho, obrigado. Não se sabe a quem, mas todos entendem. No lado oriental, nas ilhas da Groenlândia, histórias também falam de Kivitok, pessoas que abandonam a comunidade por vergonha ou raiva e viram eremitas perigosos nas montanhas. História que alerta, viver sozinho no frio extremo é quase impossível. É a comunidade que sustenta. No coração de tudo isso estão os Angakuk, os xamãs Inuit. São eles que entram em transe, conversam com espíritos auxiliares, buscam as almas perdidas, negociam com Sila ou Sedna. O tambor é ponte. Sua batida abre passagem entre mundos. As cosmovisões não são folclore separado do cotidiano. São protocolos. Não desperdiçar animal. Não brincar com o que pode te matar. Partilhar caça para que o espírito retorne.
respeitar pedras, rios e vales porque tem dono. Um avô pede silêncio. O vento sopra por uma fenda. Ouçam, é gelo falando. Eles movem o trenó alguns metros para trás. O gelo confirma. A lição vira mito. E o mito, regra prática. Na Groenlândia e no Canadá, missionários tentaram sufocar essas práticas. Tambores foram queimados, cânticos proibidos, crianças levadas para internatos. Mas nada se apagou por completo. Hoje, jovens retomam tatuagens faciais. Mulheres ensinam katayak nas escolas. Festivais trazem joiks e danças com máscaras de volta ao palco. Não é museu, é renascimento. Cosmovisão, aqui, é modo de andar pelo mundo. É ética, é ciência, é poesia. Quem caça, sabe que não caça sozinho. Quem viaja, sabe que vento, gelo e espírito também decidem. Não há fronteira entre material e espiritual. Há continuidade. O gelo, que sempre foi barreira, hoje se torna estrada. A estrada chama navio, bandeira, contrato, disputa. As mudanças climáticas transformaram o Ártico em palco global. Onde antes havia silêncio de neve, agora há rotas comerciais emergentes, minérios estratégicos, petróleo e gás, bases militares. O mundo inteiro entrou pela porta do Ártico, sem pedir licença. Uma aldeia costeira observa ao longe um navio gigantesco cruzar o fiord. As crianças correm até a beira da água para ver. Os mais velhos não correm, já viram. O som grave ecoa entre montanhas de gelo. No rádio, a previsão do tempo continua como se nada fosse. Mas todos sabem, o navio não é só navio, é bandeira, é poder. No papel carimbado, as regras se escrevem com siglas e tratados. Mar territorial, Zona Econômica Exclusiva, Plataforma Continental. Cada país costura seu argumento. Canadá reivindica o labirinto do Passo Noroeste. Estados Unidos defendem liberdade de navegação no Alasca. Rússia estende régua até o Polo Norte, com expedições submarinas. Dinamarca usa a Groenlândia como peça central. Noruega fixa presença em Svalbard e no Mar de Barents. Mas no chão, no gelo, a pergunta é outra. Se o navio raspa o fundo, quem limpa? Se há acidente, quem paga? Se a rota cresce, quem manda? Do subsolo sobem promessas antigas. Petróleo, gás, ferro, zinco, terras raras. E junto delas, dilemas. A exploração traz emprego, renda, infraestrutura. Mas também risco de derramamento, poluição, deslocamento de animais. A aldeia, mais uma vez, fica no meio. Precisa de escola, clínica, estrada. Mas sabe que estrada demais também leva embora a rena. Reunião comunitária em Nunavut. O investidor mostra slides, empregos, royalties, futuro. Uma anciã levanta a mão, fala em Inuktitut primeiro, depois em inglês. Estrada para onde? Escola para quem? E o lago que usamos para beber? Um jovem responde: quer trabalho, para não deixar a aldeia. O conselho discute. Condições são propostas. Estudo de impacto sério, cogestão indígena, direito de veto. O projetor troca de slide. A pauta fica suspensa no ar, junto com a respiração de todos. No Alasca, o dilema é semelhante. Cotas de baleia e exploração de gás, disputa por royalties. No Canadá, comunidades relutam entre aceitar mineradoras ou preservar territórios de caça. Na Groenlândia, o debate sobre independência política anda junto com a exploração mineral. Independência custa caro, exige fonte de renda estável. Mas a pergunta volta: a que preço? Entre o Sami da Escandinávia, ainda que fora do nosso recorte norte-americano, a experiência é parecida. Parques eólicos atrapalhando rotas de rena. O recado é claro: mesmo quando o projeto é energia limpa, o impacto sobre o cotidiano indígena é real. No Ártico norte-americano, renas e caribus não leem relatórios. Eles mudam de caminho. No capítulo da segurança, o Ártico vibra com motores. Bases militares antigas ganham radares novos. Aeronaves treinam resgate.
e outras coisas. Frotas se exibem em exercícios conjuntos. Cada país diz que é rotina, mas quem vê da janela da aldeia sabe, rotina não faz tanto barulho. E no meio disso tudo, vozes indígenas ecoam em fóruns internacionais. O Inuit Circumpolar Council conecta Groenlândia, Canadá e Alasca. Parlamentos locais discutem cotas de caça, preservação de idioma, planos de adaptação climática. O Conselho do Ártico, criado em 1996, inclui os povos como participantes permanentes. Não é poder total, mas é assento na mesa. Quando funciona, traz acordos de pesquisa, protocolos de resgate e até moratórias de pesca. Uma chamada de emergência atravessa o rádio. Um barco pequeno ficou preso em gelo móvel. Patrulha canadense e caçadores locais respondem juntos. 3 horas depois, todos a salvo. Não foi bandeira que salvou. Foi coordenação e confiança. Mas o pano de fundo de tudo é o clima. O permafrost derrete e afunda casas. A erosão costeira engole cemitérios. O gelo marinho abre mais cedo e fecha mais tarde, confundindo calendários de caça. Algumas comunidades já decidiram mudar de lugar. Levam escola, igreja, casas, mas não levam memória sem dor. Na praia, cruzes tombam com a força do mar. As famílias se despedem em silêncio. Não é só areia que se perde. São histórias, são antepassados, são séculos sendo levados por uma maré que nunca pediu permissão. E se o clima força a saída, também força a adaptação. Casas em estacas mais altas, muros contra o mar, sistemas de alerta rápido, freezers comunitários para quando a caça falha. Ciência e saber local se encontram. Drones monitoram gelo, caçadores descrevem sons e cheiros. A junção dos dois é o que garante sobrevivência. A geopolítica não é só disputa de bandeiras, é também economia de dados. O Ártico produz informação como nevasca, satélites, boias, estações, sensores, mas dados sem contexto é pouco. Sem os olhos e ouvidos de quem vive lá, números viram ruído. Quando os cientistas se sentam como caçadores, o gráfico se afina. Quando anciãs corrigem a curva, o modelo climático ganha sentido. Um pesquisador mostra gráfico em laptop. A anciã desenha uma barriga extra na curva. É aqui que o vento muda de lugar. O cientista testa. A curva melhora. Ele agradece. Ela apenas sorri. Sila sempre fala, se você escuta. No fim, a geopolítica do Ártico é xadrez jogado em 2 tabuleiros. Um das potências, com rotas, minérios, bases. Outro das comunidades, com caça, escola, língua e partilha. Os dois se cruzam o tempo todo. Às vezes se alinham, às vezes se chocam. Mas uma coisa não muda. O gelo não é neutro. Ele responde. Ele abre ou fecha. Ele decide. Sob o céu de gelo, aprendemos que o Ártico não é vazio, não é silêncio, não é um deserto branco. É território vivo, tecido de histórias, de povos que encontraram no frio extremo não um limite, mas uma moradia. Caminhamos das Aleutas à Groenlândia, passando por Nunavut, Yukon e pelo Alasca, conhecendo as tecnologias da neve, os cotidianos de partilha, as línguas que guardam o vento e as cosmovisões que dão rosto ao mar e ao gelo. Povos que resistiram à colonização, às relocações forçadas, às epidemias e aos internatos. Povos que ainda hoje enfrentam as pressões da mineração, do petróleo, das rotas comerciais e das mudanças climáticas. E no meio de tudo isso, continuam a ensinar que sobreviver no Ártico é sobreviver em comunidade, que cada caça deve ser partilhada, cada palavra deve ser lembrada, cada história deve ser escutada, que o frio pode ser inimigo, mas também é professor. Este é o Mapas e Memórias. Você encontra nossos episódios no Spotify, no YouTube e nas redes sociais. E se quiser apoiar o trabalho, conhecer nossos cards colecionáveis e outros materiais, é só acessar a loja do Mapas e Memórias pelo link na descrição. Para quem quiser se aprofundar, deixo 3 leituras fundamentais. O monumental Handbook of the North American Indian, do Smithsonian Institution, com volumes inteiros dedicados ao Ártico. Também o clássico de Jean Mallory, Os Últimos Reis de Tula,
sobre os Inuit da Groenlândia. Acredito que esse não tenha tradução em português. E o belíssimo livro de Hugh Brody, The Other Side of Eden, que nos lembra como caçadores e agricultores moldaram não apenas territórios, mas visões de mundo. E assim fechamos mais um episódio. Porque o gelo pode derreter, as rotas podem mudar, mas a memória dos povos do Ártico permanece, soprada pelo vento que atravessa séculos, e ainda hoje nos ensina como existir sob o céu de gelo.